Por décadas, a mídia do Atlântico Norte vendeu uma imagem inquestionável. O Mossad israelense é onipotente, onisciente e invencível. Mas o que acontece quando o feitiço vira contra o feiticeiro? O que acontece quando o caçador acorda com uma bomba plantada no seu quintal? Recentemente eu trouxe aqui no canal um vídeo que explodiu de engajamento sobre uma operação cirúrgica que o Irã realizou. Hoje nós vamos aprofundar. Esqueça aquelas narrativas que a Globo News tenta empurrar goela abaixo. Nesse vídeo nós vamos dissecar como o eixo de resistência iraniano passou a utilizar as táticas de inteligência de Israel para neutralizar o alto escalão do Mossad. Vamos falar de agentes sendo atraídos para fora da Turquia em emboscada, explosão de um carro-bomba no coração de Tel Aviv, em que a censura militar israelense tentou esconder de você. Seja muito bem-vindo a mais uma análise do tabuleiro geopolítico. Vamos começar falando do evento mais recente. Aqui nós vamos começar falando do evento mais recente. Logo no início de junho de 2026, uma artéria central em Tel Aviv. A imprensa local e a censura militar já corre imediatamente para classificar o acontecido como um crime passional ou um acerto de contas do crime organizado, uma cortina de fumaça clássica. Mas quem assumiu a autoria foi um grupo de hackers iranianos chamados de Handallah. O alvo, segundo eles, seria um diretor sênior da unidade de infiltração do Mossad. E aqui nós entramos em uma artéria fundamental desse conflito, a guerra psicológica. Verdade ou desinformação inteligente? O Estado de Israel se vê contra a parede. Admitir que um arquiteto sênior de sua inteligência foi vaporizado no próprio território israelense seria assumir uma falha catastrófica. O Ramallah acabou expondo o Estado de Israel e desvendando e, de certo modo, destruindo certas narrativas, forçando a omissão, e até mesmo uma certa paranoia para tentar ocultar a fragilidade da população. Isso traz um conceito muito importante que eu costumo falar corriqueiramente, que é o conceito de guerra híbrida. Se você ainda acha que guerra é só tanques, porta-aviões, bombardeios, operações de infantaria, você ainda está com a mente na guerra do século passado. O campo de batalha hoje é um território em rede. A guerra hoje, ela combina espionagem, ataques cibernéticos, manipulação da imprensa, operações clandestinas. O que o Irã fez não foi um ataque frontal, com artilharia pesada, de uma guerra tradicional. Foi utilizar o modus operandi do inimigo contra ele. O Mossad construiu seu império atraindo seus inimigos para o seu território com promessa de falsos negócios, com empresas de fachada, ou levar para um território neutro. Mas a inteligência iraniana começou a fazer a mesma coisa, como uma espécie de espelho tático. A prova disso foi que, em um outro evento, em maio de 2026, o alvo era Golan Reza, um ex-atleta de MMA. Ele não era um burocrata, era um ex-campeão que vivia na Turquia.
Para a inteligência iraniana, ele havia sido cooptado pelo Mossad e operava no território da Turquia. Era tido como um verdadeiro líder em articular sabotagens ao Irã e também no recrutamento de novos membros do serviço de inteligência israelense. Mas como capturá-lo em um país da OTAN sem causar um conflito diplomático? Usando tática de isca. O Irã convenceu Gholam Reza a partir de um contato próximo dele para fazer uma viagem até o Iraque. No exato momento que ele cruzou a fronteira, achou que estava seguro, a armadilha se fechou. Forças iranianas o capturaram no Iraque e levaram até o Irã. E no dia 26 de maio ele foi executado em uma prisão iraniana. O recado foi dado. O objetivo do Irã era desmontar a rede de espionagem que operava no quintal dos Estados Unidos, no Oriente Médio. Por que isso importa para nós, aqui, analisando a geopolítica global? Porque isso pode significar o fim de um monopólio da espionagem. O imperialismo sustenta o mito da superioridade inquestionável. Quando o Irã captura uma liderança do Mossad ou abate uma outra liderança no coração de Tel Aviv, o que está sendo destruído não é simplesmente um alvo militar, mas a imagem do Ocidente, principalmente a imagem do Império Americano fortemente ligado ao extremismo sionista. É a prova de que o serviço de inteligência e contra-inteligência é uma arma fundamental para a resistência e é uma peça-chave na guerra híbrida contemporânea em uma guerra de atrito, como é o caso da guerra do Irã, deixando de ser apenas um espectador e passando a ditar as regras do jogo. Por essas e outras, o Irã está se firmando cada vez mais como a maior liderança do Oriente Médio e pondo em xeque a cada dia a narrativa da invencibilidade norte-americana. A mídia ocidental ela nunca vai explicar essa situação para você colocando os pingos nos is. Por isso, a importância aqui do nosso trabalho. E você, qual é a sua leitura sobre esse colapso da segurança interna de Israel? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o debate aqui é sempre de alto nível. Não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar, de acionar as notificações para não perder nenhuma análise aqui no nosso canal. Até a próxima análise e sigamos atentos ao tabuleiro geopolítico global.